7h18, Carlos Ferreira já por aqui. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábia. Bom dia a todo mundo. Olha, o Campeonato Brasileiro da Série B foi movimentado ontem à noite. Não tem interferência na vida do Remo, nem na vida do Paysandu, mas vale o registro. Vamos lá para a tabela? Bom, o jogo de ontem foi América Mineiro e Atlético Goianiense. Vitória do América Mineiro por 2-1. Os dois estão ali na faixa intermediária, né? O América foi a 13 pontos, agora é o 12º. O Atlético Goianiense se mantém nos 11 pontos, é o 13º colocado. No mais, estamos vendo o Remo na segunda posição e o Paysandu na última, sendo que o Remo na próxima rodada vai enfrentar o CRB, que é o oitavo. É o oitavo e se ganhar do Remo, passa do próprio Remo, olha só, iria a 18. O Remo, portanto, joga para pontuar e se manter no G4. Esse jogo no domingo vai ser às 18 horas. E o Paysandu, que vai jogar na segunda-feira à noite na Curuzu. Esse jogo já foi transferido, confirmado, saiu do Mangueirão, vai ser na Curuzu. Só para voltar com a imagem aqui, o Criciúma é o adversário do Paysandu, é o time que está imediatamente acima, é o penúltimo colocado. Se o Paysandu vive uma fase tensa, o Criciúma não é diferente. O Criciúma não vence há 5 jogos, não faz gol há 4 jogos, está vivendo uma pressão grande por lá, então está aí o jogo para a recuperação do Papão, um duelo direto ali para fugir da última posição, quem sabe passar a lanterna para o Criciúma. Segunda noite, vai pegar fogo. Vai pegar fogo e bora ver, né, se agora o Paysandu finalmente sai como o time que ainda não ganhou em nenhum momento, mas vamos o único que ainda não venceu no campeonato. O único que ainda não venceu. Vamos falar agora de outro que, na verdade, já venceu algumas vezes. O Remo vai vivendo aí um estado de graça, né? A fase que o Remo está vivendo, a campanha que o Remo está fazendo nesta Série B é uma das melhores da história do Remo em campeonatos brasileiros. E há um jogador nessa equipe do Remo vivendo uma fase também extremamente gloriosa, em particular gloriosa, que é o goleiro Marcelo Rangel. Esteve conosco aqui no estúdio, você ainda não estava de férias, né? Sim. Marcelo Rangel esteve aqui conosco, recebeu a tela em homenagem ao título do Clube do Remo. Ele recebeu a homenagem. Veio aqui o Apolo Neves, Sim, que é o artista plástico a obra de arte. Parceiro aqui do Bom Dia Pará, produziu a obra de arte alusiva ao título do Remo e colocou nas mãos, não haveria melhores mãos, né, do Marcelo Rangel, que veio aqui, prestigiou. Então, vive esse momento que é tão especial. Ele é o destaque em particular do Leão Azul. O 100% de aproveitamento em casa se foi. Depois de 4 vitórias no Mangueirão, o Remo acabou empatando em 1-1 com Volta Redonda, equipe que até então estava na zona de rebaixamento da Série B. E se alguém pensou que só por isso seria um jogo fácil para os azulinos... Série B é um campeonato extremamente complicado, difícil, independente da posição das equipes, né, dentro do campeonato. Todo jogo é complicado, todos os adversários eles têm qualidade, né? A gente vê isso no último jogo nosso. Até então, Volta Redonda era a equipe na estatística que mais criava situações de gol, e isso também contra nós, eles criaram situações de gol. Essas oportunidades do Volta Redonda só não pararam no fundo da rede porque Marcelo Rangel fez milagres. Salvou várias vezes o time remista na partida. E essas atuações já estão sendo recorrentes. Dico, Edson Cimento, Vinícius, entre tantos outros goleiros, marcaram história no Remo. Atual dono da posição, Marcelo Rangel vem sendo um dos destaques da equipe azulina desde a temporada passada e tem o desejo de deixar um legado no clube. Só fica marcado na história quem conquista, assim como os outros goleiros que passaram aqui e conquistaram grandes, né, objetivos, títulos, né, acessos. Comigo não está sendo diferente, mas isso é fruto, né, de acreditar, de ter fé em Deus em primeiro lugar e trabalhar com honestidade. As coisas vão acontecendo aí ao natural, e quando um dia eu encerrar minha carreira, eu sair do clube, que as pessoas possam olhar para trás e também o Marcelo, né, deixou um legado no clube, conquistou, foi vencedor. É dessa forma que eu penso, assim.
Na busca para marcar ainda mais um nome na história do clube, Marcelo Rangel mirou acesso para a Série A com o Leão, que não disputa a elite nacional desde 1994. Mas há um longo caminho pela frente. Neste domingo, dia 1º de junho, tem jogo contra o CRB no Rei Pelé e o time azulino vai em busca da primeira vitória fora de casa. Vamos enfrentar um grande adversário, um adversário que dentro dos seus domínios é muito forte, né? Por tudo que eles vêm fazendo esse ano, Copa do Brasil também, que eles estão bem, né, na Copa do Brasil. Acho que é um adversário muito forte, né, que tem que ser respeitado, mas nós sabemos que se a gente manter o nosso padrão de jogo, tudo aquilo que a gente quer proposto para nós, a gente tem condições, né, absolutas de chegar lá e conquistar o nosso resultado. Na verdade, Remo e CRB são dois times que se equiparam e é jogo de duelo direto. Afinal de contas, como eu mostrei há pouco, o CRB pode dar um salto se ganhar do Remo e o Remo pode encostar no Goiás, que é o líder do campeonato, se vencer lá em Maceió. Portanto, é um jogão para o próximo domingo. Você lembra que ontem eu registrei aqui uma foto do Matheus Davó e contei a história dele, né? Foi, sim. Então, ontem mesmo o Remo confirmou. Matheus Davó está contratado, o atacante que está vindo do Mirassol, e o Remo não apenas contratou o jogador, o Remo comprou 60% dos direitos econômicos, então fez um investimento nesse atleta que está vinculado ao Remo até o final do campeonato estadual do ano que vem, com a perspectiva de extensão automática do contrato, sobretudo se o Remo subir para a Série A. Está aí a cartada do Remo com esse atleta que é promissor e, pelo menos, há dentro do Remo um movimento para ter mais um atacante. Então, mais um atacante deve ser anunciado. Inclusive, vou até adiantar o seguinte, há um jogador que está voltando de Portugal, que é alvo tanto do Remo como do Paysandu. Os dois estão de olho. Os dois estão querendo, e não só os dois, há outros clubes querendo. Estou falando do Paulinho Boia, que ano passado fez 18 jogos pelo Paysandu na Série B, fez 3 gols, deixou uma impressão tão boa que o Paysandu quer ter o atleta de volta. É um jogador que foi resgatado para o mercado pelo Paysandu, estava desacreditado por questão de conduta extracampo, conseguiu se recolocar no mercado através do Paysandu e provavelmente voltará ao futebol paraense nesse retorno dele de Portugal, onde jogou pelo Nacional da Ilha da Madeira no campeonato português. Bom, no Paysandu, momento de desgaste físico, que é a grande questão, né? E como o técnico Luizinho Lopes tem batido, o desgaste não é só físico, é mental também, né? Há um estresse muito grande e os jogadores estão vivendo um processo de recuperação. Tema para o preparador físico do Paysandu, Renan Lima, aqui no Bom Dia Pará. Após a diretoria vir a público se explicar sobre a má fase do Paysandu, foi a vez do preparador físico. Isso porque o torcedor mais leigo pode se perguntar: como o time pode estar tão cansado assim? Renan Lima explica. Por isso que o futebol ele tem um desgaste muito grande. O atleta ele faz em torno de 10, 11... pegaram toda uma carga de jogo 12 quilômetros, eles fazem 10 a 12% disso em alta intensidade, só que o que realmente mais preocupa no futebol é a intensidade que ele põe naquela partida e o pouco tempo de recuperação entre uma partida e outra. Então, como são ações que têm uma demanda mecânica muito forte, se o atleta não tiver pelo menos 48, 72 horas ou mais para recuperar, ele não consegue fazer isso em diversas vezes. E os erros individuais cometidos nos últimos jogos representam mais do que as falhas técnicas. Evidenciam quanto o time está desgastado. E não apenas fisicamente. Buscar a vitória faz parte da nossa personalidade, da nossa identidade. Então, quando a gente não conquista alguns resultados que a gente acredita que tinha condição de conquistar alguns resultados, isso tem um estresse mental muito forte. Porém, o desgaste mental é consequência do principal problema, o calendário. No momento mais crítico da temporada, com 4 competições simultâneas, os bicolores disputaram 16 jogos em 58 dias. Vários deles com direito a viagens e logísticas que não são favoráveis. Na última semana, o Paysandu chegou a ter 8 jogadores machucados em uma série de jogos fora de casa. Sem opções no banco,
era o jeito ir para o sacrifício. A gente pegou sequência de jogos onde a gente não tinha 3 dias de intervalo de um jogo para outro. Então, um atleta que sentia uma dor de um jogo, muitas vezes ele estava viajando para a gente averiguar na viagem se ele ia ter condição ou não, né? Então, assim, eu poderia te citar aqui 3 casos facilmente aí do jogo do Bahia para cá, para o Novo Horizontino, que foram atletas, que não vou citar nome, mas assim, atletas que eles chegaram até a pedir para jogar, mas sabendo da importância do jogo, sabendo da condição que a gente tinha de enfrentar esse adversário e tentar buscar uma vitória, mas atletas que a gente tem que ponderar algumas situações, porque a gente não pode perder eles para a sequência maior da temporada, né? E após uma longa e dura sequência de jogos a cada 3 ou 4 dias, pela primeira vez em pouco mais de 2 meses, o Paysandu vai ter uma semana inteira para se preparar e, principalmente, recuperar quem está no limite físico. Porém, Renan deixa claro que a recuperação de cada jogador é um caso diferente e que nada acontece do dia para a noite. A gente sabe que tem alguns atletas que ainda têm espaço para um treino mais intenso nessa semana. Por outro lado, tem alguns atletas que a gente vai ter que segurar uma sessão a mais, 2 sessões a mais. Mas parece, assim, aos olhos externos, que essa semana é a semana por exemplo, a semana que todo mundo vai fazer tudo o que precisa nessa semana. Pelo contrário. É uma semana onde nós temos que ter muito cuidado, porque faz muito tempo que a gente não treina, né, com qualidade. Se a gente não tiver um bom controle, se a gente não tiver um bom conhecimento da causa que nós vamos enfrentar agora, nós podemos ir para um caminho totalmente errado. Esse processo regenerativo dos atletas é também gradativo e individual. Cada jogador tem uma reação ao tempo de repouso. Me chamou a atenção o seguinte: o Paysandu jogou no domingo e já voltou às atividades ontem à tarde. O Remo jogou no sábado e voltou ontem à tarde. O Paysandu, com um desgaste maior, teve um tempo de repouso menor. Imagino eu que isso tenha relação com o momento que o Paysandu está vivendo, em que as pessoas até confundem. Se o time está mal, tem que trabalhar mais. E também a própria dinâmica do trabalho. Pode ser treinamento mais leve, como o Renan colocou aí, dentro dessa perspectiva de recuperar os atletas. O preparador físico do Paysandu, no pronunciamento de ontem, fez uma colocação que é um assunto que eu já bati algumas vezes aqui. O que foi lá o começo da temporada do Paysandu. O Paysandu só teve o seu elenco composto no início de janeiro e não fez pré-temporada. O Paysandu teve uma semana já se preparando para jogar contra a Tuna, aquela Copa inexpressiva, a Supercopa Grão-Pará, que não significou nada para o Paysandu, a não ser perda de tempo na preparação, deixou de fazer o alicerce que precisava para os seus atletas, que não seria suficiente, mas não ter feito foi muito pior. E depois todo o fato de que o elenco continuou tendo entrada e saída de jogadores, a questão do campeonato estadual, a suspensão do campeonato estadual atrapalhou mais ainda porque apertou o calendário. O Paysandu teve o mês de abril e o mês de maio extremamente desgastantes, e aí vem o resultado. Mas a origem está no erro de planejamento lá do comecinho, e esse erro de planejamento passou também pela composição de um elenco diminuto para o que o Paysandu teria. Enfim, o resultado está aí. Agora a missão é recuperar esses atletas. O Renan Lima também fez uma colocação sobre a recuperação do atleta de um jogo para outro, o que seria ideal. O que ocorre de um jogo para outro, Fábia? O jogador perde da faixa de 3 a 4 quilos por jogo, né, na transpiração. Então, ele tem uma perda de peso e ele precisa recuperar o seu peso. Quando um time joga de 3 em 3 dias, como o Paysandu vinha jogando, a média do Paysandu era de um jogo a cada 3,3 dias. Isso é muita coisa. E envolvendo viagens, pior ainda, porque compromete, inclusive, o sono. O jogador não tendo uma recuperação de um jogo para outro, questões pontuais, ok. Mas quando isso ocorre em sequência, durante quase 2 meses, desaba o rendimento físico. E quando desaba o rendimento físico, o atleta não consegue fazer aquilo que ele sabe que é capaz e ele comete erros que ele sabe que não condizem com o potencial. E nós vimos muito claramente isso no jogo contra o Novo Horizontino, falhas individuais bizarras cometidas pelo sistema defensivo, erros individuais do sistema defensivo do Paysandu. Então, agora,
a todo esse processo para recuperar o potencial dos atletas, a condição psicológica dos atletas, e o jogo contra o Criciúma é absolutamente decisivo do ponto de vista moral, inclusive, no sentido de levantar o moral desse time para a sequência da competição. E o Paysandu vai fazer esse jogo na Curuzu por opção do próprio Paysandu, o que é um risco, porque na Curuzu a torcida incentiva, está ali mais próximo, a energia é maior. Mas, se o resultado não vier do jeito que, durante o jogo, de uma forma favorável, a energia da torcida pode se voltar contra também. Os ânimos já estão exaltados, né? Então, qualquer situação ali pode realmente fazer com que as coisas saiam do controle. Tomara que não. Bom, a gente falou de Série B, mas tem Série D rolando. Série D teve ontem à noite. A Tuna em campo contra o Independência, jogo no Acre, só não teve gol. 0-0 foi o placar lá em Rio Branco, entre Tuna e Independência. E esse resultado deixou os dois times no G4 do Grupo A1 dessa competição. A Tuna Luso-Brasileira, nesse empate, segue como vice-líder. O Independência é o terceiro colocado. E a Série D vai prosseguindo. No domingo nós vamos ter o Águia enfrentando o Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, o Gás lá de Roraima. E, enfim, aliás, a Tuna, na verdade, né? Porque eu vi Águia ali e confundi, porque a Tuna é a Águia. Então a Tuna vai jogar contra o Gás lá no Estádio do Souza, no próximo domingo, às 3h da tarde. É isso, fechamos os profissionais, vamos agora, times amadores. Desfile começando com o Pedreirinha, bairro do Guamá, Belém, está aí o Pedreirinha. É a vez do QCG, o quartel do Comando Geral da Polícia Militar, time que está em preparação para a Liga dos Quartéis. A VEC, Associação de Veteranos, Distrito Industrial Ananindeua. Repada Solidariedade, rolou em Santo Antônio do Tauá. Guajará FC é do Campeonato dos Rodoviários Belém. Braga é de Santarém Novo, está aí o Braga na tela. Sexta Chopp, Carananduba, Mosqueiro. Palmeiras Master, São Domingos do Capim. Utinga FC, Curió Utinga, o time dos titios lá do Curió Utinga, Belém. Papão para sempre, capital. Esse time Papão para sempre. Volta a foto aí, por favor. Está aí o Papão para sempre. Bacana você ter, né, um grupo como esse aí de vovôs, talvez tenha alguns bisavôs também aí, que se mantêm juntos através do futebol, atravessando gerações. Amigos em Cristo, bairro da Cremação, Belém. E o Paysandu Master, num amistoso em Curuçá. Aí nós estamos vendo nesse time vários ex-profissionais do Paysandu. Estou identificando aqui Luiz Augusto, Maracanã, Edgar, quem mais aí? Enfim, tem uma galera. E o Paysandu, lá em Curuçá, está aí o registro. Fechamos, mas ainda tem gols. Então, os amadores seguem em cartaz aqui na tela do Bom Dia Pará, agora com os gols, começando pelo Janderson, escolinha do Jailson, lá de Cametá, na cobrança de falta, manda para a rede, sai comemorando mais uma vez o gol do Janderson Gomes, da escolinha do Jailson, lá de Cametá. Fabinho, do Paysandu, futsal sub-12, está aí ele conferindo. Mais uma vez o gol do Fabinho e não paramos por aí. Temos mais um gol do Fabinho na sequência. Aí está. Fabinho completando para a rede, saindo para festejar. Aí ele que é uma figura frequente aqui nos gols no Bom Dia Pará. Marinaldo, do Guajará, no Campeonato dos Rodoviários. Bola em movimento
e ele acerta botando curva na bola, acerta no ângulo. O goleiro assiste, né? Contempla a beleza do lance. Jorge Luiz Cavalo foi profissional do remo do Paysandu pelo Se Quiser, aqui da capital, deixando a sua marca, belo gol do Jorge Luiz Cavalo. Se Quiser é uma tradição do futebol pelada. O Kleiner, da seleção de Igarapiaçu Sub-14, nos Jogos Estudantis Paraenses em Mãe do Rio, também deixando a marca aí no futsal dos Jogos Estudantis Paraenses. Adriano, time anônimo, você já sabe que é um recurso quando não manda o nome do time, né? De Santa Bárbara, na cobrança de falta. Aí está, bola no ângulo, belo gol, bela cobrança de falta. Adriano. O Arthur Paz é do Logos Futsal, aqui da capital, e na cobrança da falta, no tiro, mesmo ali com a barreira, ele vence o goleiro e confere. Arthur Paz, aí ele deixando a marca. João Henrique, isso aí é o futebol semanal dos nossos colegas da TV Cultura. Que golaço que ele faz, né? Goleiro adiantado. Nossa. E aí o João, que sai para comemorar, cheio de marra, olha aí. Boa. Bateu muito bem na bola. Grande gol. Não tinha nem goleiro lá também. Do João Henrique. O goleiro estava fora, né? Então ele aproveitou. Nem esperava. O Wagner é da Escola Santa Terezinha, lá em Bragança. Competição interna de futsal. E o Wagner deixa a marca e ganha como prêmio esse momento aqui no Bom Dia Pará. Muito bem, parabéns aí a todos os times amadores que continuam reforçando e incentivando o futebol paraense. Você sabe que a quinta-feira, dentro da nosso novo sistema aqui, é o dia da obra de arte. Pois é, né? então amanhã um desses aí vai ganhar destaque. Aí eu vou te acrescentar uma informação diferente. Como nós passamos a ter, agora em junho, nós passamos a ter a premiação do autor da obra de arte, né, do mês, então amanhã nós vamos trazer os gols mais bonitos do mês aqui do futebol amador. Ah, ótimo. Tá, e aí vamos mostrar os gols do mês, aí vamos escolher o que irá ganhar a tela do Apolo Neves. A obra física. A obra física, exatamente. Se você não está aqui, como é que eu me viro, né? Então pronto, combinado. Amanhã a gente traz os melhores do mês e depois Vamos fazer barulho? Vamos, porque hoje não é só futebol por aqui. Não, de forma alguma. Vamos para a pista. Em Paragominas, mais de 80 pilotos disputaram a 4ª edição do Campeonato Norte Brasileiro de Kart. E essa é uma experiência para quem gosta de velocidade, adrenalina, ronco dos motores. O kart na tela. Rosângela é uma daquelas mulheres que adora velocidade. Ela e a filha Loíse, de 10 anos, estavam assim, de olhos atentos para não perder nenhum detalhe da corrida de kart no kartódromo de Paragominas. Sim, vim trazer minha filha para conhecer, que ela queria ver como é que é e ela gostou muito. Tá sendo bem divertido, achei bem top mesmo. Pelos boxes, os ajustes finais e muito barulho nos testes dos motores antes da competição. O Nivaldo participa na categoria Gran Super Sênior, para pilotos acima de 60 anos. Apaixonado pela corrida de kart, ele veio de Imperatriz, no Maranhão, para disputar pela 3ª vez no Pará e gostou do que viu. Pista ótima, né? Nós temos pista em Imperatriz, nós temos pista em Castanhal, mas esse kartódromo de Paragominas aqui foi muito bem desenhado, uma pista ótima, um asfalto muito bom, entendeu? Tá muito bacana, ótima experiência. Inspirado no circuito de Adria, na Itália, o kartódromo de Paragominas foi inaugurado há cerca de 2 anos e conta com uma pista de 1.070 metros com 10 curvas. Tudo dentro das exigências da Federação Internacional de Automobilismo, a FIA. O evento foi idealizado por uma turma que não dispensa por nada uma aventura no automobilismo. Nós juntamos 76 malucos aficionados por automobilismo e construímos essa estrutura aqui
em 8 meses, desde a ideia inicial até o final do projeto, foram 8 meses apenas. E 3 anos após isso, né, a gente teve os campeonatos paraenses aqui, nós estamos sediando a 4ª edição do Campeonato Norte Brasileiro de Kart. A disputa vale pela 4ª edição do Campeonato Norte Brasileiro de Kart. São 83 pilotos divididos em 14 categorias, que envolvem velocidade e pura adrenalina. Na competição, pilotos de 11 estados do Brasil, entre crianças e adultos. 2 baterias acirradas para cada categoria para chegar ao pódio. Ao redor da pista, olhares atentos do público e muita vibração em cada curva ou voltas concluídas. Seu Carlos veio do estado do Espírito Santo. Ele, junto com a família, viajaram quase 2.800 quilômetros para prestigiar o evento e também torcer pelo neto e o genro, que participaram da competição. É um momento espetacular, meu neto corre aqui, meu genro também está correndo, um momento especial. Fiquei muito encantado com a estrutura, de parabéns, tudo funcionando muito bem, eu achei fantástico aqui. Aí o kart, que é a porta de entrada para pilotos, né, que depois desenvolvem carreira em tantas outras grandes competições. E Paragominas está vivendo essa festa, que é sempre um grande espetáculo e uma grande confraternização também. Gostei muito, bem legal. Uma competição, mas ter um kartódromo, né, um espaço para essa atividade dentro de uma cidade também é um estímulo justamente ao esporte, a conhecer outras áreas do esporte que também são muito boas aí, principalmente crianças e adolescentes, como a gente vê nessas imagens. É isso. Obrigada, Ferreira. Te espero daqui a pouco. Valeu. Até mais. Agora são 7... Oito e 22, vamos com o segundo tempo do esporte. A gente já começa com os times amadores. Aqui na tela, vamos lá. Amigos da Bola Cachoeira do Arari, abrindo o segundo desfile dos amadores de hoje. Quem vem agora, depois dos amigos, vem a Tuna, campeã de Basquete Master 2024, lá em Fortaleza. Está aí feito o registro com destaque para a Tuna. Família Gaviões de Marituba. Clube Atlético Cerradão, lá de Bragança. Milan é da Liga Italiana de Castanhal. Não é brincadeira, não, não é pouca coisa, não. Aí está o Milan. Liderança Esporte Clube de Igarapé-Açu. Máquina, campeão de Santa Cruz do Arari. Rans, correto? Rans, Grupo é de correr. De corrida de Capanema. Gostei. O pessoal está criativo hoje. Repada Solidariedade, Santo Antônio do Tauá. Pedreirinha, Guamá, capital. O QCG, Quartel do Comando Geral da PM. Carburetos FC, passagem São José, Sacramento, capital. E tem um destaque aí, né, para esse Carburetos dos times amadores também. Então, pois é, fechamos então o desfile dos amadores e nós vamos ter amanhã o desfile das obras de arte do mês de abril, os gols mais bonitos de maio. Vamos avançar aí, me posicionar. Maio, os gols mais bonitos de maio nós vamos mostrar amanhã aqui no Bom Dia. De abril já passou, a gente já está com o pé em junho, inclusive. Bom, vamos sair agora dos times amadores, falar de profissionais. Remo. Que joga no domingo contra o CRB em Maceió. Vamos vendo o Remo aqui em ação. O Remo nessa preparação para enfrentar a equipe do CRB, levando aí o momento tão especial do goleiro Marcelo Rangel como um dos fatores de segurança. O Remo que divide com o Goiás a condição de melhor defesa do campeonato. Ambos tomaram apenas 5 gols, né? O Remo tomou 5, o Goiás tomou 5. São os 2 melhores sistemas defensivos do campeonato, então o Remo leva essa solidez defensiva como trunfo para o jogo do domingo contra o CRB lá em Maceió, tendo o Marcelinho de volta à lateral direita, mas não contando com o Caio Vinícius, que está lesionado, saiu lesionado
do jogo passado, Leão Azul, que também tem como, digamos, cara nova para o elenco, o Matheus Davó, ontem confirmado como contratado pelo Leão Azul. E sobre o Paysandu, que está aí nessa fase ruim, digamos assim, né, sem vitórias, mas tentando se recuperar e com expectativas. Quando a fase é ruim, não só no futebol, a pior notícia é a próxima, né? Uhum. Olha, no Paysandu, que notícia. Keffel, eu falo esse nome, torcedor do Paysandu talvez nem lembre. É um dos jogadores que o Paysandu contratou no ano passado, lateral esquerdo. Veio do Torrense de Portugal. O Paysandu investiu mais de R$300 mil para comprar metade dos direitos econômicos desse atleta. Foi uma cartada, né? Uhum. Pois bem, o Keffel, nós estamos vendo aí no elenco do Paysandu, jogou entre aspas, 45 minutos no jogo contra o Santos em Belém. Ele foi tão mal, ele entrou tão mal no jogo que saiu logo no intervalo. Sim. Foi a aparição dele em campo. Foi uma figura pífia, nula do Paysandu. E hoje, na negociação que foi feita, se o Paysandu subisse para a Série B, teria um valor a mais. Com o que o Paysandu deve ao Torrense e ao atleta, a dívida passa de R$1 milhão. Nossa. Que negócio mal sucedido, né? Muito mal. Pior de tudo é que o Paysandu está agora sob ameaça de ser denunciado pelo Torrense à FIFA e sofrer o transfer ban. O que é o transfer ban? É uma punição que a FIFA aplica ao clube devedor. Ele fica impedido de registrar novos jogadores até que a dívida seja quitada. Olha que tamanho de problema que o Paysandu contraiu numa contratação mal sucedida, mal feita, mal estudada, com certeza, para ter esse resultado tão ruim. Keffel, um nome que deveria ser para ser esquecido, mas não há como, né? Virou pesadelo. Bom, vamos falar então do Paysandu em atividade na Série B, porque ele joga na segunda-feira contra a equipe do Criciúma em Belém. E aí vem uma questão que é interessante registrar. O Nicolas, um jogador tão festejado, de tantas grandes jornadas pelo Paysandu, e que hoje vive um momento bem ruim, não só de performance, mas de relação com a torcida, já fez 8 jogos na Série B. Existe a possibilidade, isso foi dito pelo presidente Roger Aguilera, de o Nicolas, na janela que vai ser janela de transferências de junho, sair do Paysandu. Para ele sair do Paysandu para qualquer clube da Série B, ele não pode fazer o 9º jogo. O jogador que faz até 8 jogos pode mudar de clube dentro do mesmo campeonato. Então, para isso ocorrer, o Nicolas não poderia jogar contra o Criciúma e esperar uma definição de mercado para a janela de junho. Está aí mais uma questão. Mais uma questão. É isso, Ferreira, obrigada. Te espero amanhã. Espero a sua companhia também. Uma ótima quarta-feira. Até.